Olá, crianças! Quem lembra da última história que contamos? Nós conhecemos um pouco sobre a vida da rainha Naguntimé. Vocês lembram? Ela era esposa do rei Agongolo e juntos tiveram um filho, o Gaquipé. Eles moravam lá no reino de Daomé, que ficava em um continente bem extenso, que é a África. As orientações geográficas norte, leste, oeste e sul nos ajudam a identificar o local exato onde o reino de Daomé existiu. No lado oeste está a parte ocidental do continente africano. Olhando mais de perto a África Ocidental, vamos ver se achamos o país que tem formato parecido com uma chave? Acharam? É neste pedaço de terra que existiu o reino de Daomé e hoje é a região do atual país Benim. A bandeira do reino de Daomé era representada por um elefante bem bonito e por 3 cores, branco, vermelho e amarelo, que está na coroa do elefante. Já a bandeira do país Benim tem 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Estão vendo? Olha quanta beleza! Agora que relembramos os personagens, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o reino de Daomé? Era uma vez um reino poderoso com um comércio forte e que tinha muitos conflitos com os reinos vizinhos. Naquela época, os reinos lutavam uns contra os outros para conquistar novas terras e riquezas. Então, Daomé precisava de um exército muito bom para ganhar as lutas e proteger o seu território. E realmente tinha um exército poderoso, formado só por mulheres. As guerreiras eram chamadas de Aose, que significa esposas do rei, ou Mino, que significa nossas mães. Elas eram treinadas desde pequenas, tinham uma boa alimentação, moravam no palácio junto com o rei e faziam parte das decisões do reino. As mulheres eram fundamentais para o reino ficar protegido e prosperar. Dentro do exército feminino havia diferentes funções. Umas cuidavam dos materiais de luta, outras caçavam elefantes e tinha uma parte que espionava os outros povos para colher informações. Quanta coragem e inteligência! Aguntimé também era uma guerreira e guardiã do rei, mas não lutava fora do reino por causa do seu filho. Lembram que falamos sobre boa alimentação? Estão curiosos para saber quais eram os principais alimentos consumidos no reino de Daomé? As verduras, os legumes, as frutas e principalmente os peixes faziam parte da alimentação do reino. Isso porque era comum o povo escolher bons alimentos para envelhecer com saúde. A pimenta, o inhame, o amendoim, o tomate, a cebola, a hortelã e o feijão eram típicos do local. Vocês já comeram algum desses alimentos? Hoje em dia, conforme o mundo foi mudando, no país Benim existem alimentos que não são tão saudáveis e que a gente também come aqui no Brasil, mas ainda tem essa preocupação com a saúde por lá. Por isso, no país Benim são valorizados alimentos saudáveis. Vocês sabiam que muitos alimentos foram trocados entre o nosso país e o reino de Daomé? A feijoada é um exemplo disso. Ela surgiu no Brasil e ainda hoje é consumida no país Benim. Viram como é importante conhecermos outras culturas para sabermos as histórias de cada pedacinho do mundo? No outro vídeo, a gente viu que a Aguntimé foi escravizada e trazida para o Brasil pelos traficantes de escravizados. Isso aconteceu com muitas pessoas do reino de Daomé. Por isso, conhecer a história do reino é essencial para entendermos a nossa própria história. Quanta diversidade cultural!